Êxodo capítulo 12, vamos abrir a palavra do Senhor. Segundo livro de Moisés. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. O primeiro foi Gênesis, né? Êxodo 12. Êxodo, segundo livro da Bíblia, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Podeis sentar, irmãos, as crianças podem ir. Nesta noite, nós vamos falar sobre os movimentos da Páscoa. Quero pedir à igreja que fique atenta a esta mensagem, a este sermão. Nós vamos falar sobre os movimentos da Páscoa. A Páscoa é uma festa originária em Deus. Quem inventou a Páscoa foi Deus. E Ele instituiu para o seu povo da antiga aliança. Ninguém pode dizer assim que começou a Páscoa, que inventou a Páscoa, a não ser Deus, para com seu povo Israel somente. Ninguém conhecia esta festa. Foi uma festa instituída por Deus. Tudo que Deus fazia na antiguidade, como os irmãos sabem, sempre apontava para seu Filho e para sua igreja. Então, a Páscoa dos judeus também não é diferente. Ela era uma festa temporária, como todas as coisas do Antigo Testamento eram temporárias até a chegada de Cristo, porque em Cristo todas as coisas se cumprem. Deus estabeleceu o seu Filho para que nele tudo convergisse, para que em Cristo todas as coisas pudessem se centralizar. E antes de Cristo vir, Deus estabeleceu coisas, sejam elas festas, sacrifícios, seja até mesmo as histórias do povo de Israel, as narrativas que nós lemos no Antigo Testamento, todas elas, inclusive os heróis, os reis, os juízes, todos eles têm apontamento, desde a história da criação. Todas as coisas têm apontamento para o nosso Senhor Jesus e para a sua igreja. E a festa da Páscoa não é diferente. Eu não me importo com paganismo. Porque o paganismo do coelho, do chocolate, isso aí é pagão. Isso é pagão, isso procedeu de mistura de religiões, o que chamamos de sincretismo. A palavra sim no grego é juntamente com, e cretismo é de credo, é do latim. Vem do credo, vem da fé, do que crê. Sincretismo significa junção de fé, junção de religiões, junção de práticas religiosas que as pessoas fazem adaptações no meio das igrejas.
A Igreja Católica, infelizmente, ela fez adaptações das religiões pagãs e trouxe isto para dentro das suas portas. Por isso que há muita semelhança entre as comemorações das festas no catolicismo com o paganismo antigo. Porque o catolicismo permitiu a entrada do paganismo em suas portas para juntar com as festas sagradas que já existiam. Isso também não me importa. E eu também não me importo com a Páscoa judaica. Embora ela seja original, a Páscoa surgiu aqui. A Páscoa surgiu em Êxodo 12. Antes disso você não vê falar em Páscoa. Ela surgiu aqui. Porque eu não me importo com essas coisas, porque sempre existiu apenas uma Páscoa. Sempre existiu apenas um cordeiro pascal. Todos os outros eram tipos e lembranças dele. Quando ele veio, como disse o Batista, o Cordeiro de Deus, então ali aconteceu o verdadeiro sentido da Páscoa. E tudo mais era sombra e engano, ou ficou insignificante. Então Israel, com esta festa instituída por Deus em Êxodo 12, deveria festejar anualmente algo que descaradamente o povo de Israel fingiu que esqueceu. Você vê que a Páscoa é uma ordenança que eles deveriam fazer isso todos os anos. Mas quantas vezes você lê no Velho Testamento que Israel praticou festa de Páscoa? Quando eles iam fazer uma festa da Páscoa, como o rei Ezequias, por exemplo, já havia mais de 500 anos que Israel não celebrava a Páscoa. E aí, quando ele foi celebrar, ele falou: vamos lembrar da Páscoa, gente, para que Deus seja favorável a nós. E mesmo assim, muito do povo não quis celebrar a Páscoa com ele. Somente o Reino do Sul celebrou. Isso também aconteceu mais tarde com o rei Josias, que fez a maior festa de Páscoa já registrada na história de Israel. Com tudo isso que Deus mandou aqui. Por quê? Porque sumiu a Bíblia. Sumiu o livro da lei. Quando Josias assumiu o reino de Judá, ele tinha 8 anos de idade. E ele mandou fazer uma reforma no templo, quando ele tinha 16 anos. 8 anos depois de ter assumido o trono, ele mandou fazer uma reforma no templo. E quando foi feita a reforma do templo, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei que estava perdido dentro do templo, igual um monte de crente que deixa a Bíblia na igreja. Perdido, depois chega em casa: pastor, eu não leio a Bíblia não, porque eu não estou com a Bíblia em casa. Aí vai ver, está perdido no templo. Igualzinho na época lá do rei Josias. Então mandaram trazer, e quando o escrivão do rei começou a ler aquele livro perdido, o rei começou a chorar, um menino de 16 anos. Ele começou a ouvir a lei de Moisés, e começou a chorar, e rasgar suas vestes de rei, e dizer: temos pecado contra o Senhor, porque não temos observado a sua lei. Vamos restaurar e fazer uma festa da Páscoa para o Senhor. Fez a maior festa que nunca existiu igual em toda a história de Israel. Mas tudo isso só apontava para a verdadeira Páscoa, Jesus Cristo. O ser humano é desse jeito. Ele não gosta de lembrar das coisas que lhe humilham. Você sabia que a Páscoa era para ser celebrada todo ano para humilhar Israel? Para que eles lembrassem de que, apesar de livres, eles eram escravos. Eles nunca deveriam esquecer de que a Páscoa era a festa sinal da sua libertação. Verso 43 diz assim, aliás, 40. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao fim dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações.
Os irmãos veem que isto deveria passar de pai para filho. Isto deveria ser uma festa observada em todo o tempo, mas não era o que acontecia. Por quê? Porque o coração do homem é soberbo, ele não gosta de lembrar de quando ele era escravo. Ele não gosta de lembrar, já viu aqueles ricos que não gostam de lembrar de quando ele era pobre? Da mesma forma, aqueles livres que não gostam de lembrar quando era escravo. Mas Deus ordenou a Páscoa para isso, para que o coração do povo sempre fosse humilde. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessar. A palavra Pessar, ela significa passagem. E é traduzida por Páscoa. Ela vem do verbo pacar, no hebraico, que este verbo significa passar por cima. Só que sem atingir. É como, agora tem uns gatinhos lá em casa, uns filhotes da raça siamês lá, e o piso é da cor deles, né? A cerâmica é da mesma cor do siamês. Então você não vê, você pisa no gato. Quer dizer, às vezes vendo também, né? Dá para pisar vendo também. Aí, quando você vai assim, que você vê e você não quer pisar, você o quê? Você passa por cima. Isto é que é o significado da palavra Páscoa. É passar por cima sem machucar, sem atingir. O sentido era este: Deus passaria pelo seu povo, não destruiria como faria com os egípcios. Então, neste sermão, nós vamos ver 4 movimentos da Páscoa. Isto é, 4 formas de como houve este passar. 4 formas de como houve esta passagem para com o povo de Deus. As 4 são proteção, isenção, libertação e salvação. Em primeiro lugar, o movimento de proteção, a passagem do sangue na porta. A primeira coisa que movia a Páscoa era o sangue do cordeiro que eles haveriam de comer em suas casas. O sangue daquele cordeiro morto deveria ser passado nas portas das casas dos israelitas enquanto eles estavam ali no Egito como escravos. O povo de Deus presenciou no Egito torturantes pragas, embora ele mesmo tenha sido livrado delas em suas execuções. Agora, um pouco antes de executar a 10ª praga, lembrando no versículo 12 que nós lemos que Deus executou suas pragas contra os deuses do Egito. Vocês lembram disso que nós acabamos de ler no versículo 12? Diz assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo, não há outro Deus além de mim. Cada praga derramada no Egito era atingindo um deus egípcio. A praga do sangue nas águas foi atingindo o deus Nilo, que eles adoravam o rio Nilo como um deus. A praga das trevas foi atingindo o deus Ra, o deus Sol, que os egípcios adoravam como Deus. Deus mandou trevas que ficou 3 dias e 3 noites sem brilhar o sol. Cadê o poder de Ra? A praga das úlceras nos animais, a praga da saraiva, da chuva de pedra que caiu e matou o rebanho de vacas, porque os egípcios adoravam a vaca. Deus estava executando o seu juízo contra os deuses do Egito. E agora, com a morte dos primogênitos, pois os faraós acreditavam que eles eram deuses, ou filhos de deuses. E agora Deus vai executar a praga da morte dos primogênitos contra os deuses do Egito. Deus ordena que seu povo prepare um cordeiro para matá-lo e comê-lo assado, mas o seu sangue passe nas ombreiras das portas de suas casas. Assim também foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu dando a sua vida pelo mundo e servindo de pão, como ele mesmo disse em João 6,51, eu sou o pão da vida, e a vida que eu darei pelo mundo é a minha carne, ele falou. Da mesma forma que aqueles cordeiros que morreram para que Israel passasse o sangue na porta, a morte, a vida daqueles cordeiros
também deu a sua carne para a vida dos filhos de Israel. Eles mataram o cordeiro, um cordeiro morreu. Eles comeram a carne do cordeiro para viver, mas o sangue deles estava na porta para que Deus não os atingisse. O cordeiro morreu na Páscoa, serviu de proteção o seu sangue, e o cordeiro serviu de alimento. Assim também Jesus Cristo, ele deu sua carne na cruz, protegeu nossa vida com o seu sangue, e ainda nos serve de alimento, pois ele é o pão da vida. Todo aquele que dele se alimenta viverá eternamente, diz a palavra do Senhor. Este movimento da proteção, ele fala de que, às vezes as pessoas falam assim, Deus deixou passar ileso o povo de Israel. Mas vamos para o segundo movimento, que é o movimento da isenção. E vocês vão ver que não é bem assim. No movimento da isenção é a passagem de Deus pelo seu povo. Lembra que eu disse passar sem atingir? Este é o segundo movimento da Páscoa. Deus passando por seu povo de modo ileso, sem o dano da morte. E esse sangue do cordeiro que eles passaram em suas portas, servia como sinal para os filhos de Israel, de que eles foram protegidos às custas da vida daquele cordeiro. Não foi uma proteção gratuita ou arbitrária. Quando Deus passou pelas portas dos filhos de Israel, ele olhou para as portas e viu morte. Deus olhou para as portas e viu sangue. E o fato de Deus ter visto sangue dizia para Deus que ele não precisava executar mais morte, porque ali já havia morrido. Deus não cobra pelo mesmo pecado duas vezes. Todo ser humano é pecador e merece a morte. Mas se Jesus morreu por você, então Deus vai passar por cima. Deus mandou passar o sangue do cordeiro na porta dos israelitas. Agora, imagina se Deus entra na casa deles e mata o seu primogênito. Imagina isso, Deus estaria sendo injusto, porque já tinha acontecido uma morte ali. É por isso que ele passou. Deus passava, o destruidor, juntamente ali com Deus, passando, olhando para as portas da casa. E cada casa que tinha sangue, Deus apontava e dizia, aqui já teve morte, vamos para outra. Cada sangue, aqui já teve morte, vamos para outra. E aonde não havia sangue, Deus encontrava culpa. Aqui é necessário haver minha ira. Quero só salientar para os irmãos que no versículo 12, quando ele fala, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, é diferente o verbo no hebraico do verso 13, quando ele diz assim, passarei por vós quando eu vir o sangue e não haverá entre vós praga destruidora. São duas palavras diferentes. No hebraico, a primeira palavra, no versículo 12, quando diz passarei pelo Egito, ele está dizendo que ele vai passar no sentido de visitar para juízo. Eu vou passar e vou executar a minha ira, vou executar o meu juízo. Sabe quando acontece uma destruição por um ciclone, um tornado? E depois a gente chega lá e só vê os escombros e você vai dizer, olha, um tornado passou por aqui. É esse o sentido. Quando Deus diz, eu vou passar pelo Egito, ele está dizendo, eu vou passar provocando uma terrível destruição. E foi o que aconteceu. Mas no verso 13, quando ele diz que passaria pelos filhos de Israel, é outro verbo. É o verbo que dá origem à palavra Páscoa, o verbo pacar, que significa, eu passarei por cima de vós. Então, queridos, alguém pode dizer, mas Deus deu privilégio para o povo de Israel. Não, quando Deus passou pelas portas dos filhos de Israel, ali já havia acontecido uma morte. Então ele não ia executar de novo. O fato de Deus também nos isentar da sua ira, também não significa que ela não foi aplicada em ninguém. Quando Deus perdoa os seus pecados, não quer dizer que Ele está perdoando gratuitamente.
Quando Deus perdoa os seus pecados, não quer dizer que isto não teve um preço. Ao contrário, houve um preço enorme, um preço de sangue. Pedro diz que não foi prata e nem ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue precioso de Cristo. A salvação é de graça, meu irmão, para você, mas ela não foi de graça para Jesus, ela custou a vida dele. Hoje Deus passa por cima de você, sem lhe atingir. Deus passa por você como ele passou pelos israelitas, mas Deus passou por cima de Jesus como ele passou pelos egípcios. Deus passou por Jesus, atingindo com a sua ira, assim como ele atingiu os egípcios. O terceiro movimento da Páscoa, agora é o movimento da libertação. Primeiro, passar o sangue na porta. Segundo, Deus passar por cima do seu povo. Terceiro agora, é o povo passar pelo meio do mar. O terceiro movimento agora é a passagem pelo Mar Vermelho. Os israelitas agora romperiam para sempre com seu status de escravidão e já não teriam mais nenhuma ligação com a nação que os subjugara. Eles viveriam como um povo livre, com seu Deus os guiando, com suas leis os regendo, com seu culto de forma livre sendo apresentado a Deus. Enfim, a passagem pelo mar representou-lhes uma nova vida. Tão nova foi essa vida, que o apóstolo Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2, que quando os israelitas passaram pelo mar, eles foram batizados. 1 Coríntios, Paulo diz isto, capítulo 10, versículos 1 e 2. Olha o que diz o apóstolo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Essa transformação, essa mudança de status, de escravo para livre, foi tão profunda e significativa na história de Israel, que Paulo chama isso até de batismo. E eu digo para os irmãos que nós também passamos da velha para a nova vida. Nós também, quando fomos batizados em Cristo, nós saímos da posição de escravos para a posição de livres. Aquele que vos libertou do império das trevas e o trouxe para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Nós fomos batizados em Cristo Jesus, como Paulo disse também em Romanos capítulo 6 e o versículo 4, ele disse que aqueles que foram unidos a Cristo em sua morte, foram batizados com ele, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você não anda mais como escravo. Israel, depois que atravessou o Mar Vermelho, nunca mais andou como escravo. Eles foram, de fato, cativos depois, mas eles não foram mais escravos. O povo de Deus também, você pode dizer, pastor, mas se o Egito simboliza o mundo, nós ainda estamos no mundo. Será que não somos escravos? Não, nós estamos no mundo, mas já somos livres, porque nós já nascemos de novo. Nós já tivemos um novo nascimento. Nós já tivemos uma identificação com Cristo, e aquele que foi identificado com Cristo, ele foi livre para sempre da escravidão de Satanás. Ele passou juntamente com Cristo por sua morte. E finalmente, o último movimento é o movimento da salvação. O movimento da Páscoa é a passagem do Filho de Deus na cruz e na sepultura. O quarto movimento é o movimento final. É o movimento do Filho de Deus na cruz. É quando ele agora assume todas as figuras que existiam na Páscoa israelita antiga
e leva em si mesmo até inclusive o nome de Cordeiro. Mesmo depois de ressuscitado, o apóstolo João o chama de Cordeiro em Apocalipse, quando diz: o leão da tribo de Judá está aqui para abrir o livro, e quando ele olha para ver, ele vê um cordeiro, como que tinha sido morto. Veja bem, como tendo sido morto. Ele sabe que o cordeiro está vivo, mas tem o aspecto de que tinha morrido, e não era desfigurado. Mas eram as marcas do seu sacrifício. Como João sabia que era um cordeiro que tinha sido morto? Por causa das marcas de um corte. João conhecia muito bem como era um cordeiro oferecido em holocausto, oferecido no sacrifício. Diz o texto em Êxodo que o cordeiro poderia ser todo cortado, mas nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Assim também Jesus Cristo, quando foi para a cruz, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Ainda que os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, mas quando foram para quebrar as pernas de Jesus, viram que ele já estava morto e não lhe quebraram as pernas. E para certificar-se da morte do nosso Salvador, eles enfiaram uma lança no lado de Jesus, de onde saiu sangue e água. E Jesus, já estando morto, não quebraram seus ossos. E se cumpriu esta parte da Escritura que diz: o cordeiro da Páscoa não pode ter seus ossos quebrados. Quando Jesus Cristo esteve na cruz, ele cumpriu totalmente todas as figuras do Antigo Testamento. Os movimentos da Páscoa terminam ali, na pessoa de Jesus crucificado. O sangue na porta, agora é o sangue nos corações daqueles que creem no seu nome. A passagem de Deus por cima dos salvos, como passou por cima dos israelitas, é o livramento que Deus dá para aqueles que creem em Cristo. A passagem de Deus pelo Egito, matando os primogênitos do Egito, executando o seu juízo e sua ira, é a mesma passagem que Deus fez por cima do seu filho na cruz, o atropelou na cruz do Calvário. O Pai esmagou o seu filho na cruz do Calvário, lançando sobre ele toda a ira que era para ser lançada sobre nós. Fecha isso aqui, irmão, por favor. Estamos olhando aí dentro. Portanto, queridos irmãos, nós vemos aqui que a nossa isenção, Deus não nos atingiu com a sua ira, não foi gratuita, ela teve um preço, ela teve que ver alguém morrer. Olha, se eles não vão morrer, mas alguém tem que morrer, senão a dívida não é paga. Deus não nos destrói, porque Ele vê o sangue que está em nós, e Ele sabe que por este sangue já houve morte. Os filhos de Israel, como nós dissemos, eles foram batizados no mar, e os filhos de Deus foram batizados na morte de Jesus Cristo. Os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho para designar o seu novo status de livres. E nós, quando atravessamos da morte para a vida em Cristo Jesus, cumpre-se a palavra de Jesus que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Páscoa, ela tinha outras maneiras de se celebrar. Se os irmãos estão bem lembrados, ali estava escrito que desta forma comereis a Páscoa de vocês. Primeiro, o cordeiro tem que ser assado, não pode ser cru, como faziam as religiões pagãs, comendo carnes cruas com seu sangue, para ofender a Deus. Não podia ser cozido em água, teria que ser diretamente ao fogo. Assim como foi também a carne de Jesus na cruz, ligada diretamente ao fogo da ira de Deus. Deus disse para o povo de Israel: vocês comerão a Páscoa com pães asmos e com ervas amargas. O pão asmo é o pão sem fermento.
E por que que Deus não permitiu que nenhum fermento fosse encontrado nas casas dos filhos de Israel durante a festa de Páscoa? Era 7 dias que durava esta festa. Durante 7 dias não podia haver fermento na casa dos filhos de Israel. Lá no Egito, eles não poderiam fermentar a massa para fazer o pão, porque simbolizava pressa. Deus falou: vocês têm que comer tudo isto, lombos cingidos, roupas vestidas, pés calçados e cajado na mão. Ou seja, nem senta para comer, porque é hora de vocês saírem da terra do Egito. Não dá tempo. Então não dá tempo de colocar fermento em massa para esperar o pão levedar, para que vocês comam um pão fermentado. Além do mais, o fermento na Bíblia, em quase todas as partes onde ele aparece, ele sempre simbolizou o pecado. Ele sempre simbolizou a fermentação do pecado, a contaminação do pecado. Como muitas vezes disse nosso Senhor e também os apóstolos, que diziam que, assim como o fermento leveda a massa, um pouco de pecado também contamina toda a igreja. Por isso não era permitido encontrar fermento dentro das casas, e o pão tinha que ser sem fermento. Outro aspecto de por que o pão deveria ser sem fermento: porque o pão também apontava para o pão da vida, que é Jesus, e ele não tinha pecado. Jesus Cristo, ele não tinha fermento em si, ele não tinha pecado. E as ervas amargas, quando Deus ordena que o povo coma juntamente com a Páscoa, simboliza o tempo de sofrimento que eles passaram no Egito. Todas as vezes eles deveriam comer ervas amargas, juntamente com a Páscoa, todo ano que celebrasse. Eles deveriam, por mais que eles estivessem ricos em sua propriedade, como diz os textos lá de Zacarias e outros, assentados debaixo de sua videira, de sua figueira, comendo do bom e do melhor, mesmo que estivessem assim, no dia da Páscoa teriam que comer ervas amargas, porque eles deveriam lembrar que eles vieram como povo de um lugar de escravidão. Os crentes nunca podem se esquecer de que vieram do mundo. Nunca podemos nos esquecer que viemos de um ambiente de pecado, de um ambiente completamente oposto ao nosso Deus e à sua santidade. As ervas amargas devem simbolizar, sim, irmãos, que nós nos lembremos de que nós só fomos resgatados do pecado pela graça de Deus. Estes são os movimentos da Páscoa. O termo significa passar e nos mostra que houve passagem em vários movimentos, tanto na porta, indicando proteção, tanto Deus pelo seu povo sem feri-lo, indicando isenção, muito embora o Cordeiro tenha pago esta imunidade, com a sua vida. E também quando o povo passou pelo mar, pelo deserto, pelo Jordão, simbolizando a nossa passagem desde o batismo em Cristo até o nosso recolhimento na eternidade na terra prometida. Então, queridos, ao olharmos para a Páscoa hoje, diante de tantos desafios, diante de tantas mentiras, diante de tanta confusão, devemos nos lembrar do maior de todos os movimentos da Páscoa, a cruz. A cruz foi o maior de todos os movimentos, porque na cruz, o maior movimento que existiu foi a transferência dos nossos pecados para Cristo e a transferência da sua justiça para nós. Este é o maior movimento da Páscoa. Jesus trocou de lugar conosco. Ele nos deu sua justiça, enquanto ele tomou sobre si os nossos pecados. Mas também, Jesus Cristo, ele teve uma passagem de 3 dias na sepultura. Mas ela não foi suficiente para retê-lo. Quando o apóstolo Pedro está pregando, ele diz que era impossível, ele falou isto lá na casa de Cornélio, era impossível que ele fosse retido pela morte, porque ele não tem pecado. A morte é salário do pecado. Como salário, ele recebeu em nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, todos nós deveríamos morrer. Mas ele entrou e disse: eu recebo este salário no lugar destes que o Pai me deu. E então ele recebeu o salário da morte,
O salário do pecado, que é a morte, em nosso lugar. Mas como ele mesmo não tinha pecado, a morte não teve como segurá-lo. E então ele ressurgiu vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre todos os inimigos de Deus, assegurando que os seus filhos também ressuscitarão no último dia. A morte não poderá deter a igreja do nosso Senhor. O mundo, querido, celebra uma Páscoa recheada de guloseimas, cheia de paganismo, sincretismo, mistura de crenças, mas a Páscoa, ela fala do sangue. Páscoa não fala de festa. É uma festa para celebrar a libertação, para celebrar a mudança de status, de escravidão para libertação. Mas quando você estiver lembrando disto, deve lhe trazer temor. A Páscoa fala do sangue, fala de um inocente que foi morto e o sangue dele é que livrou os culpados. A Páscoa fala de um cordeiro, para Israel deveria sempre simbolizar isso. Um cordeiro morreu para que Deus passasse por vocês. O sangue de um cordeiro morto, inclusive que vocês comeram e ficaram de barriga cheia, ficaram vivos por causa desse cordeiro. Deus preservou a vida de vocês baseado na morte de um cordeiro. Esta é a Páscoa que o cristão deve pensar. Se eu tenho vida eterna hoje, é porque Cristo morreu em meu lugar. Se Deus não executou sua ira sobre mim, é porque Ele arrancou até a última gota de sangue do Filho dele em meu lugar. Esta é a Páscoa. Ela esclarecida nos serve para levar-nos a Deus em humildade, em gratidão por sua graça revelada a nós em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5:7. Ele é o Cordeiro de Deus, João 1:29, que tira o pecado do mundo. Portanto, irmãos, todas as vezes que o mundo falar disso, está falando de uma coisa que eles não conhecem. Pode estudar Êxodo, pode ir lá olhar a história de Israel, os costumes judaicos, pode ver como é que faz ali, né, irmão Carlos? Pãozinho de pão asmo, pão sem fermento. Pode descobrir quais eram as ervas amargas que eles comiam. Pode assar um cordeiro sem tempero, sem nada, comer só a carne ali assada, para mostrar. Pode pesquisar tudo que você quiser. Mas o verdadeiro sentido é este. O verdadeiro movimento da Páscoa é este. É o movimento de pecado para o justo e de justiça para o pecador. É tudo isto que Deus sempre quis mostrar para o seu povo e mostrou através destes símbolos. Portanto, Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é festa, Páscoa não é nem cordeiro nem nada. Páscoa é Cristo. E quando nos reunimos em torno da adoração a Ele, Ele nos dá a sua mesa com dois elementos que nos mostram essa realidade: o pão e o vinho na ceia do Senhor. Estes são os movimentos da Páscoa, mas o maior movimento que você deve lembrar para sempre é esse: transferência da sua culpa para Jesus e a transferência da justiça dele para você, quando você o recebe pela fé. Amém? Glória a Deus.